Oi pessoal, tudo bom? Voltamos para dar continuidade ao que a gente já viu sobre números racionais. No nosso encontro anterior, nós aprendemos um pouco como funcionava o conjunto dos números racionais. Nós vimos representação na reta numérica, nós vimos como a gente pode representar esses números de maneira decimal, de maneira fracionária. E hoje a gente vai ver a primeira parte das operações com os números racionais. Então vamos lá. A primeira operação que a gente vai ver é a adição algébrica. Só para lembrar por que ela recebe esse nome. Lembra lá nos números inteiros, por que a gente chamava de adição algébrica? A adição algébrica era aquele conjunto que compreendia a adição e a subtração de números inteiros. E a gente vai continuar com esse nome para os números racionais. Então, na adição algébrica a gente tem a adição de números positivos, a adição de números negativos e a adição de números com sinais diferentes. Aquelas regras que valiam para os números inteiros, regras de sinais, elas continuam valendo agora para os números racionais. Então, o que nós temos? Quando os sinais dos números são iguais, o que a gente vai fazer? Repetir o sinal e somar os números. Quando os sinais dos números que eles estão ali se relacionando são diferentes, a gente vai subtrair os números e repetir o sinal do maior em módulo. Então, é essa a regra basicamente que a gente vai usar para as operações a seguir. Primeiro caso, dividir em caso decimal e caso fracionário, para a gente relembrar como funciona, principalmente no caso fracionário. Na representação decimal, primeiro passo, a gente elimina os parênteses para aplicar a regra dos sinais. É importante a gente lembrar que quando a gente monta os numerozinhos para fazer a operação, a gente tem que colocar as ordens na mesma posição, ou seja, os algarismos que ocupam a ordem das dezenas embaixo dos algarismos que ocupam a ordem das dezenas. Quem ocupa a ordem das unidades junto com aqueles que ocupam a ordem das unidades. Dessa forma, a gente vai ter as vírgulas embaixo uma da outra. Olha o nosso primeiro exemplo. Eu tenho ali menos 2,13 mais menos 14,2. Primeira coisa que a gente vai fazer, eliminar os parênteses. Quando eu elimino os parênteses, eu tenho menos 2,13 e eu mantenho aquele sinal do menos 14,2. Apliquei a regra dos sinais. Quando a gente vê agora aqui no nosso canto da tela, tem o nosso cantinho de cálculos. Na hora de montar, eu coloquei vírgula embaixo de vírgula e acrescentei zero lá no 14,2, depois do 2, para que eu consiga efetuar a conta. Priscila, por que a importância de acrescentar o zero? Talvez a gente não preste tanta atenção nessa importância quando a gente estiver somando os números decimais. Mas quando a gente subtrair, se a gente não colocar, a gente vai acabar se perdendo. Então, uma dica importante, preencha com zero quando vocês forem efetuar a conta. Então, quando eu somar, eu fico com 16,33. Observa que aqui no nosso canto de cálculo, eu somo os números independente do sinal. Por quê? Porque a gente está usando aquela regra. A minha regrinha de sinais que diz, quando os sinais são iguais, a gente repete sinal e soma. Então, eu somei, deu 16,33. E aí, aqui, ó, fica menos 16,33 porque eu estou somando dois números negativos. Vamos ver um outro exemplo. Eu tenho menos 547,3 menos 45,64. O que esse menos na frente do meu parênteses ele está me indicando? Ele indica pra gente que eu quero o oposto do número que vem a seguir. Então, o oposto, para quando a gente esquecer, a gente tem que pensar no seguinte: oposto é o mesmo número com sinal trocado, é aquele número que está na mesma distância de zero do que o número indicado. Então, alterei o sinal. Repara que está em vermelho, para que a gente não se perca. Então, eu tenho menos 547,3 mais 45,64. Eu tenho que aplicar a regra dos sinais. Como é que funciona essa regra de sinais? A gente está lá no quadro anterior. Sinais iguais é de sinal e soma. Sinais diferentes, a gente pega o sinal do maior em módulo e subtrai. Então, o nosso número ali maior em módulo, lembrando que módulo é a distância de um número até zero, ou seja, é para a gente olhar o valor do número sem pensar no sinal. O maior em módulo é o 547,3 e ele é negativo. Então, a nossa conta, a gente já sabe que o resultado vai ser negativo. Mas que cálculo que a gente vai fazer? Subtração. Então, olha ali o nosso cantinho de cálculo. Montei a subtração, preenchi com zero para aqui, ó. Tá aqui em cima, ó. Aponta para cá. Aqui em cima, para que a gente não se perca na hora de fazer a subtração. Então, subtrai, preenche com zero para não se confundir. Fizemos a subtração, sabemos que o resultado final é negativo.
Outro exemplo para fixar. Eu tenho 94,12 mais menos 105. Dessa vez eu não quero o oposto do número. Então eu só vou eliminar os parênteses. 94,12 menos 105. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai aplicar a regra dos sinais. Aplicando a regra dos sinais, o que eu vou fazer? Sinais diferentes, repete sinal do maior em módulo. Nesse caso, o maior em módulo é o 105, porque ele é negativo. E eu vou subtrair os números. Então, olha aqui no nosso cantinho de cálculo, ó, que eu tô aqui um pouquinho na frente. Nosso cantinho de cálculo, eu vou subtrair os dois. E aí, Priscila, por que eu tive que colocar vírgula esse 00? Porque o 105, ele é um número inteiro. E como número inteiro, eu começo a contabilizar ele a partir da parte inteira do outro número. Então, na hora de montar, eu tinha que montar o 105,00 para abaixo colocar o 94,12. Não esqueçam disso. Se o número não tiver vírgula, se o número for inteiro, acrescento a vírgula e coloco o 0 depois. Faz diferença? Não. Se você tiver dúvida, pensa em nota. Na nota da prova, se você tirar 7 ou 7,0, não se refere à mesma nota? É a mesma coisa. Quando a gente subtrair, dá 10,88, negativo, porque como eu falei anteriormente, 105, ele é negativo, ele é o maior em módulo. Falamos do caso decimal. E como é que funciona no caso fracionário? No caso fracionário, a gente vai ter que lembrar que eu só posso somar ou subtrair frações que elas possuam o mesmo denominador. E aí, se elas já tiverem o mesmo denominador, o que eu vou fazer? Repetir o denominador, somar ou subtrair os numeradores. Mas, Priscila, se eles não tiverem os mesmos numeradores, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar, e para igualar, a gente faz o MMC entre os denominadores. E o MMC se torna um novo denominador. Agora, uma coisa muito importante. Quando eu vou igualar os denominadores, eu faço uma fração equivalente. Então, não basta eu fazer o MMC e, em sequência, repetir o numerador que eu tinha. Fração equivalente, como é que funcionava? O número que eu multiplicava em cima, eu fazia a multiplicação... Desculpa, o número que eu multiplicava embaixo, eu tinha que multiplicar em cima. Então, a gente precisa fazer essa equivalência na hora de igualar os denominadores. Não basta igualar e repetir o numerador. A gente faz conta com o numerador também. Então, vamos ver como é que isso funciona. Eu tenho aqui de exemplo... menos 3 quartos, menos 2 quintos. A gente acabou de falar lá no outro caso, o que a gente faz quando eu tenho esse menos na frente do parênteses? Ele está dizendo pra gente que ele quer o oposto do número que eu tenho. Então, primeiro eu modifiquei o sinal da segunda fração. Então, eu tenho agora menos 3 quartos mais 2 quintos. Próximo passo. Olhei para os meus denominadores, eles não são iguais. Então, o que eu vou fazer? Aplicar a regra dos sinais, aplicar o MMC. O MMC vai passar a ser o meu novo denominador. O MMC entre 4 e 5 é 20. Então, 20 é um novo denominador. Qual é a regrinha, qual é a conta que a gente vai fazer para fazer essa igualdade, fazer a minha fração equivalente? Eu vou dividir o MMC pelo denominador e o resultado eu multiplico pelo numerador. Olha como é que fica. Se eu dividir 20 por 4, que é o meu primeiro denominador, dá 5. 5 vezes menos 3, menos 15, por isso que ficou menos 15 sobre 20. Na próxima fração, vou dividir 20 por 5, vai dar 4. 4 vezes 2, 8. Então, as minhas novas frações serão menos 15 vinteavos mais 8 vinteavos. Lembra o que estava no quadro anterior. Quando a gente vai fazer essa conta, eu vou somar ou subtrair os meus numeradores. Eu não faço conta com os denominadores agora. Eu só faço a conta com os denominadores para igualar. Então, vou repetir o denominador e faço as contas. Vou ficar no final com menos 7 vinteavos. Por quê? Apliquei regra dos sinais. Menos 15 mais 8, sinais diferentes, repete o sinal do maior em módulo e subtrai os números. Maior em módulo 15 vai ser negativo. 15 menos 8, 7. Tudo tranquilo por aí? Então, a gente vai ver mais duas operações, multiplicação e divisão para os números racionais. Na multiplicação, no caso decimal, o que eu preciso fazer? Eu multiplico o normal e depois eu conto o número de casas decimais. Com uma observação, no caso da multiplicação por potências de 10, quem são as potências de 10? 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. No caso dessas multiplicações, eu vou deslocar a minha vírgula para a direita, de acordo com a quantidade de zeros. O que isso quer me dizer? Se eu vou multiplicar por 10, 10 tem um zero, então eu ando uma casa para a direita. Se
Se eu vou multiplicar por 100, 100 tem 2 zeros, 2 casas para a direita, e assim consecutivamente. No caso fracionário, multiplicação, no caso fracionário, é muito mais simples do que a adição algébrica que a gente acabou de ver. Por quê? Eu não preciso fazer MMC, eu não preciso igualar denominadores. Na multiplicação de frações, eu só multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Vamos ver como é que isso funciona. Antes disso, lembrar da regra dos sinais para multiplicação com 2 fatores. O que acontece? Lá na adição, a gente fazia uma regra para saber se eu ia somar, se eu ia subtrair e como é que ia ficar o resultado final. Agora, na multiplicação, não. Na multiplicação, eu já sei que eu vou multiplicar independente do sinal. Mas como é que fica o sinal do resultado final? Se as 2 frações ou os 2 números decimais que eu estou multiplicando tiverem sinais iguais, meu resultado é positivo. Dependente se forem mais e mais ou menos e menos. Os sinais precisam apenas ser iguais. E quando os meus sinais forem diferentes, o meu resultado é negativo. Lembrando que quando eu tiver um dos fatores nulos, um dos fatores for zero, na multiplicação o meu produto dá zero. Só para a gente não esquecer. Observa que é a mesma regra que nós tínhamos lá com os números inteiros. Agora para os nossos exemplos. Eu tenho menos 1,35 vezes 4,6. Olha como é que eu montei. A gente monta, independente de onde está a vírgula, faz a multiplicação normal e depois a gente conta a quantidade de casas decimais. O primeiro número, ele tem 2 casas decimais. O segundo tem 1. Então, o resultado final precisa ter 3 casas decimais. Certinho? E aí, na nossa multiplicação, quando a gente faz a conta, dá 6,210. Meu resultado é negativo. Por quê? Apliquei a regrinha dos sinais. Negativo com positivo, sinais diferentes, resultado negativo. Tranquilo? Ó, só para lembrar que a gente está usando as regrinhas de sinais da multiplicação. E quando eu tiver o caso fracionário? Acabei de falar com vocês. Multiplicação não precisa fazer MMC, não precisa igualar denominador. Eu vou multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. E depois eu aplico a regra dos sinais para verificar o sinal do resultado. Então, coloquei os produtos na mesma fração. 3 vezes menos 21 e 7 vezes 8. Multipliquei usando a regra dos sinais. Ó, os números de cima, eles têm sinais diferentes, minha resposta é negativa. 3 vezes 21, 63, e é negativo, porque os dois têm sinais diferentes. 7 vezes 8, sinais iguais, vai dar positivo, 7 vezes 8, 56. Eu consigo simplificar a fração no final? É sempre importante verificar a possibilidade de simplificação. Então não esqueça, olhei, poxa, dá para simplificar. Vou simplificar agora. Vou simplificar por 7, porque a fração, tanto o numerador quanto o denominador, são divisíveis por 7. Ah, Priscila, não tem nenhum número que divide os dois ao mesmo tempo. Então significa que a minha fração já é irredutível. Eu não preciso fazer simplificação. Dividindo por 7, menos 9 oitavos. Observa que quando eu simplifiquei, eu não alterei o meu sinal. Mantive a minha fração negativa igual nós tínhamos anteriormente. Tudo bem? Estamos sobrevivendo, né? Última operação de hoje, divisão. Na divisão, na regra dos sinais, que está aqui embaixo, vai valer a mesma coisa da multiplicação. Sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Mas a gente precisa tomar cuidado na hora de dividir decimais e frações. Nos decimais é importante que a gente iguale a quantidade de casas decimais. Então, se eu estou dividindo um número com 2 casas por um número com 1 casa, é importante eu acrescentar um 0 no número que tem a menor quantidade de casas decimais, que eles estejam iguais, eu tiro a vírgula e faço a divisão normal. Com observação, como é que funciona para potências de 10? Quando eu divido por 10, 100, 1000, 10.000. Parecido com a multiplicação, eu só preciso caminhar com a minha vírgula. Lá na multiplicação, eu andava com a minha vírgula, eu deslocava a minha vírgula para a direita. Na divisão, eu vou deslocar minha vírgula para a esquerda, porque eu estou fazendo o inverso daquela operação. Então, ando com a minha vírgula para a esquerda, a quantidade de zeros da minha potência de 10. E, no caso fracionário, Priscila, como é que funciona? Vamos lembrar que a divisão
é o inverso da multiplicação. Fazer uma divisão é sempre multiplicar pelo inverso do número. Então, essa regra que a gente vai aplicar no caso fracionário. A gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, usando as mesmas regras de multiplicação de fração. Vamos lá. Meu primeiro exemplo, eu tenho menos 1,55 dividido por mais 0,25. A quantidade de casas decimais dos dois já é igual, então eu não preciso igualar nada. Eu posso tirar a minha vírgula e fazer a minha conta direto. E aí, ó, por isso que na linha de baixo eu já não tenho mais vírgula, porque os dois tinham a mesma quantidade de casas decimais. Agora a gente parte para a divisão. Faço a divisão normal, aquela divisão que a gente já está cansado de fazer. E aí, prestando atenção agora para o resultado, depois que eu dividi, achei 6,2, qual vai ser o sinal do meu resultado? Olha para os meus números. Eles têm sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Sinais diferentes na divisão, minha resposta é negativa. Por isso, fica menos 6,2. Mas olha o exemplo de baixo. No exemplo de baixo, eu tenho 23,20 dividido por 8. 8 é um número inteiro e 23,20 tem duas casas decimais. O que a gente vai precisar fazer? Igualar. Então, para isso, a gente vai acrescentar 2 zeros ao 8 para a gente tirar a vírgula. Acrescentei 2 zeros, tirei a vírgula, faço divisão normal. Montei aqui a minha divisão, resolvi. Agora, para dar a resposta, olho para o sinal dos números. Os dois números, eles são positivos, sinais iguais, minha resposta é positiva. Então, aqui lindo, 2,9, tudo certinho, bem tranquilo. Nosso último exemplo, faltou o quê? Caso fracionário. Aqui, deixei tudo errado, ó, botei já tudo no mesmo slide, ao invés de passo a passo, mas vocês vão me acompanhar. Eu tenho ali a minha fração. Primeiro passo, eu tenho que inverter a segunda fração e trocar a operação por multiplicação. Então, menos 1,2, eu estou dividindo por menos 1,2. Eu tenho menos 1 meio dividido por 3 quartos. Então, eu vou ter 1 meio vezes 4 terços, porque eu troco a ordem. Mas vai falar, Priscila, ok, era 3 quartos, virou 4 terços. Mas por que você sumiu com o sinal? Porque eu olhei lá em cima, eu já vi que os dois eram negativos. E o que acontece com sinais iguais? O resultado é positivo. Por isso que eu já não coloquei ali para a gente não se confundir. Simplifiquei. Lembra que a gente sempre pode simplificar? Simplifiquei o 4 pelo 2 para facilitar nossos cálculos. Como é que funciona a simplificação caso você tenha esquecido? Na hora de simplificar, eu vou fazer o seguinte. Eu posso simplificar se eu estou multiplicando duas frações, posso simplificar qualquer número de cima com qualquer número de baixo, sem problema nenhum. Então, eu simplifiquei o 4 por 2. Depois que eu simplifiquei as frações, como é que ficou? 1 sobre 1 vezes 2 terços, multipliquei, meu resultado final 2 terços. Tudo bem, pessoal? Sobrevivemos até aí? Espero que sim. Então, revisem a nossa aula, façam os exercícios propostos e a gente se encontra no próximo vídeo com as demais operações dos números racionais. Até mais!